Senhor, meus queridos, todos vocês que estão ao vivo aqui comigo, quarta-feira, toda quarta-feira, 3 horas da tarde, pelo meu Instagram, Missionária Valéria Dias, mas depois essa live vai para o YouTube, então talvez você esteja assistindo aí no YouTube essa palavra, esta live abençoada. Então, para você que está assistindo depois, eu quero dizer bom dia, boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei que momento você está assistindo, mas com certeza o Senhor marcou esse encontro comigo e com você, e o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Fique conosco, fique até o final. Depois nós vamos ter oração, vamos orar por sua vida, por sua casa, por sua família. E o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio hoje. Então não se esqueça, um bom momento na presença do Senhor. Você está aqui na nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para levar boas novas do céu para a sua vida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que já me acompanha aqui no Instagram, pelo Instagram, e você que ainda não me acompanha, eu te convido a ir lá no Instagram, começa a me seguir lá. E eu quero perguntar se você já viu essa postagem. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa postagem. Olha, fiquei linda na foto, eu e meu esposo. Fala sério. Então, palavras que unem, a importância da comunicação. Tem uma legenda bem bacana lá que nós fizemos para você e eu quero te convidar para você ir lá, para você assistir, ler lá esse post e me conte nos comentários o que você achou. Falou o seu coração? Você concorda ou discorda? Vamos lá fazer uma enquete, uma interação lá? Porque vem novidade aí, tem coisa boa chegando. Então nos acompanhe lá pelo Instagram, porque tem coisas que você vai ficar sabendo lá e que vai ser assim, rapidamente vai preencher o que tiver de preencher. Eu não vou ficar falando muito não, gente, que eu acabo contando, eu acabo dando spoiler. Não vou fazer isso, porque você vai ter que ir lá para você ver e não perder nenhum momento. Amém? Falei do YouTube, o YouTube é Missionária Valéria Dias também. Eu quero te convidar para você ir no nosso YouTube e você clicar aí como curtiu, porque eu tenho certeza que você vai gostar, a palavra vai falar o seu coração. E também para você nos acompanhar. São 3 anos que toda quarta-feira estamos aqui levando uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje a minha convidada é a primeira vez dela aqui, mas eu já senti uma conexão com ela, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Então agora eu quero te convidar para a gente estar orando. Vamos orar comigo? Vamos pedir ao Senhor, para Ele já está aqui, né? Mas para Ele continuar falando aos nossos corações. Então vamos lá? Ore, mas antes de pedir, agradeça ao Senhor, agradeça por esta oportunidade, agradeça por esse dia, agradeça. Nós temos muito mais que agradecer do que pedir, embora às vezes a gente troca essa ordem, a gente pede muito mais, mas é hora de agradecer. Vamos? Amado e bendito Deus, glorifica e bendiga o teu nome, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre, elas se renovam a cada manhã. Que coisa linda! E o Senhor nos deu essa tarde, esse momento. Eu não sei que momento que vai chegar para o meu amigo, para minha amiga, mas uma convicção eu tenho, que quando chegar essa live, vai chegar a bênção do Senhor, porque o Senhor já está no nosso meio. Nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, dizer que nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Senhor. Nós estamos aqui porque queremos ouvir uma palavra, porque sabemos que quando o povo de Deus se reúne, o Senhor não nos despede de mão vazia. Não, o Senhor fala na nossa alma, ministra no nosso ser. Então eu quero te pedir agora que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família aqui representada, que o Senhor possa dar respostas, que o Senhor possa dar cura, libertação nesse momento. Eu peço a Ti, porque eu sei que o Senhor tem infinitamente mais para fazer nas nossas vidas. Obrigada por tudo, glorificamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Amém. Quanta gente bacana chegando aí. Sejam todos vocês
muito bem-vindos. Eu quero deixar para você um versículo. Eu falei, Jesus, eu sempre falo, né? Ministra o meu coração, fala ao meu coração aquilo, Senhor. É só uma introdução, mas já para começar a falar com você aquilo que Deus quer falar. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Deus tem para nós. O Senhor me trouxe aqui em Números, no capítulo 23, no verso 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz promessas, mas também temos convicção absoluta que o nosso Deus é aquele que cumpre as promessas feitas por Ele. Então fique nesta palavra, não desanime, o Senhor tem muito mais para fazer por nós e através de nós. A paz do Senhor, irmã Kelly, prazer você aqui. Eu e poderoso. Para vocês que pediram aí a palavra, eu li em Números 23, 19. Mas agora já está entrando a minha querida aí, missionária Gilmara, que vai estar dando uma palavra para os nossos corações. Eu te convido, fique atento, porque Deus vai falar conosco. Missionária, confirma para mim se já chegou para você aí o nosso convite. Já enviei o convite para estar participando conosco. Enquanto isso, mais pessoas vão chegando. Por que isso, irmã Valéria? Por que essa preocupação? Não é preocupação com o número de seguidor, não, gente. É porque muitas vidas estão precisando. Muitas pessoas vão entrando em contato, pedindo oração. Então, agora é o momento, né? É o momento. Olha só, o Instagram não entregou a live para Tamara. Então, ela está dando dica aqui. Gente, marca o arroba para que a live chegue para mais pessoas. Você vai falar, meu amigo não entrou, minha amiga não entrou, porque não está notificando. Mas a gente faz esse trabalho, né? Olha ela! A paz do Senhor, irmã Gilmara! A paz do Senhor, minha querida, você está me vendo? Vendo perfeitamente, te ouvindo. Glória a Deus, minha amada, muito obrigada por este convite. É uma honra estar aqui, meu coração está muito alegre, amém? A alegria é toda minha, missionária Gilmara. Gente, olha como é que Deus vai fazendo as conexões do céu. É muito bonito ver. Às vezes a gente fica com medo, mas como é que eu vou fazer? Como é que será? E Deus fala assim, descansa em mim. Entrega, só faz aquilo que eu estou te mandando. Eu conheci numa live que eu estava fazendo às 5 horas da manhã, eu conheci a missionária Carla Abreu, que ela está lá em Dubai, e a gente criou uma conexão. Ela entrou na live, Deus a encaminhou para a live, ela não sabia de mim, nada, e ela entrou às 5 horas da manhã, e foi um mover de Deus, foi lindo. E através da missionária Carla, eu estou conhecendo novas pessoas. E aí, cheguei na pastora de Cleia, cheguei agora na missionária Gilmara. Gente, eu quero falar para vocês aqui, que mulher abençoada que é essa que vai ministrar para vocês hoje. Eu falei com ela, parece que a gente se conhece há muito tempo. A conexão do céu foi tão grande, a presença, sabe, do Espírito Santo na nossa conversa, na afinidade. Eu falei que ela parece que eu te conheço há muito tempo, porque é o Senhor que faz isso, né? É o Senhor que promove essas coisas. Então, minha amada, eu estou muito feliz por te receber aqui pela primeira vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz, minha amada. E eu quero que você fique à vontade, a casa é sua. Eu vou desligar aqui o microfone só para não ter nenhuma interferência, mas eu estou aqui atenta, os nossos amigos também. E eu tenho certeza que Deus já ministrou no seu coração e você vai ministrar para nós aquilo que Deus quer falar conosco. Mais uma vez, seja bem-vindo e fique à vontade. Amém, minha querida. Muito obrigada. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor a cada um que está adentrando aqui nesta tarde, amém. Eu quero louvar a Deus, pastora Valéria, pela sua vida. Você é presente de Deus.
Quero louvar a Deus pela vida da pastora Carla, da pastora Edicleia. Que interessante, né? Que eu também conheci a pastora Edicleia. A pastora Edicleia me indicou para a live da pastora Carla Abreu. E através da pastora Carla Abreu, ela me indicou para a sua live. Também indicou a pastora Edicleia. E o céu tem nos presenteado e tem nos apresentado umas para as outras. Isso é lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou apaixonada por Jesus, estou apaixonada pela tecnologia a qual Ele nos colocou às nossas mãos, nos fez ter acesso, porque caso contrário nós nos conheceríamos na glória, pastora Valéria, mas o Senhor nos permitiu nos conhecermos aqui na terra, para a glória dEle. E é uma honra muito grande estar aqui nessa tarde, uma honra mesmo, de um tamanho muito importante. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você é presente de Deus para todos aqueles que te cercam. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da pastora Kelly, que eu também conheci através das redes sociais. Hoje você falou para mim a respeito da pastora Kelly. Eu falei, será que é a pastora Kelly que eu também conheço? Ou tem outra pastora Kelly que Deus vai nos apresentar? Mas um beijo, pastora Kelly Matos. Uma bênção nas nossas vidas. Presente de Deus. Eu quero aqui convidar, por favor, quem está de posse com vossas Bíblias em casa, que abram, por favor, no livro de Josué, capítulo 6. Deus tem trazido ao meu coração uma palavra fervorosa, uma palavra de um grande temor. E nessa tarde o Senhor tem confirmado esta palavra. E eu creio que Deus vai alcançar os vossos corações. Amém? Aleluia. Vamos ler aqui Josué, capítulo 6, alguns versículos apenas, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos, pois vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os 7 sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Amém? Glória a Deus. Uma palavra muito forte, uma palavra muito pregada, muito mencionada, muito enfatizada, conhecida de todos nós, a qual Deus, pela sua fidelidade, pela sua infinita misericórdia, também nos alcançou, também te alcançou nessa tarde. Eu já quero aqui dizer que Ele alcançou a tua casa através da sua obediência, através do seu temor, através da sua sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, através dos seus ouvidos espirituais estarem abertos, através do temor que mesmo outrora, não entendendo o que tinha, passou a ter, sem saber, passou a conhecer, sem entender, passou a ouvir, sem dizer nada, passou a ter este temor. E eu quero dizer para você nessa tarde, que esta palavra vem ao encontro das nossas vidas, nessa tarde, a nos dizer que noutrora nós éramos todos, pastora Valéria, improváveis. Todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória do Senhor. Por um único homem veio o pecado ao mundo, por causa do pecado adâmico. Mas por conta da misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. E o contexto a qual nós lemos nessa tarde trata-se de uma mulher totalmente improvável, totalmente fora daquilo que os preceitos de Deus quer para a sua obra, para o seu chamado. Mas o fato é
que o Senhor, quando deu Jericó nas mãos dos israelitas, o Senhor permitiu então que esses espias, no capítulo 2, vai dizer que eles foram até Jericó para espiar a terra. Indo até Jericó, foram até a casa desta mulher, por nome de Raabe, a prostituta Raabe, conhecidíssima de todos nós, a qual 2 espias foram até ali para espiar a terra, para que então pudesse ter acesso, informações de como tomar a terra, de como conquistar aquilo que Deus então os prometera, os entregara. Mas o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar, pastora Valéria, para salvar vidas. Certamente que todos nós temos uma história. Certamente que todos nós temos um testemunho a dizer. Outrora fazíamos isso, outrora éramos isso ou aquilo. Não somos mais. Somos novas criaturas, somos novas pessoas. Vivemos em novidade de vida, cheia de temor, cheio de santidade, admoestados pelo temor do Senhor, pela palavra dele. Mas quando ele chega, igreja amada, todos quanto estão aqui, quando ele chega na nossa vida, quando ele já chegou na sua casa, quando então ele também chegou na minha casa há 20 anos atrás, ele chega para completar a obra, ele chega para completar aquilo que ele determinou desde o ventre do seu nascimento, desde o momento em que você foi concebido, no momento a estar sendo gerado. E todos nós sabemos que o Senhor, como mencionou a nossa pastora Valéria, não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo quanto ele determinou para nós irá se cumprir, querendo o inimigo ou não, querendo alguém ou não, operando Deus, jamais ninguém vai impedir. E o fato é que o Senhor trabalha por circunstâncias que nós não entendemos. O Senhor permite até situações de sofrimento, situações de cativeiro. Mas nós sabemos, pastora Valéria, que nem todo cativeiro vai durar para sempre. Nós sabemos, pastora Valéria, que ainda aquele que desagrada o Senhor, talvez será por um tempo que ele pensa que é o tempo dele. Que ele pensa que ele ficará ali aprisionado neste cativeiro ou em situações terríveis como esta história nos diz, mas ele pensa que está na sua atitude individualista decidir se ficará ou não, se permanecerá ou não, mas não está na nossa decisão de permanecer ou ficar. E o Senhor, quando quer fazer algo em nossas vidas, não há quem possa impedir. E o fato é que o contexto no capítulo 2 vai nos dizer que estes homens foram até um prostíbulo. Homens santos, homens de Deus foram enviados para espiar a terra. Nós sabemos que não existe coincidência, pastora Valéria, com o Senhor. Não existe essa de palavra humana, essa de palavra mundana. Não existe essa de atitudes mundanas, nem atitude fora do contexto santo de Deus. Então estes homens não foram ali para fazer nada errado. Estes homens foram ali direcionados pelo Espírito de Deus para cumprir propósito. Aleluia. Chegando até ali, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, pastora Valéria, debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. O sofrimento, a dor, o cativeiro, a humilhação não é para sempre. Mas o Senhor permite situações para glorificar o seu nome. O Senhor permite ainda chegarmos até o fundo do poço, até o lamaçal do pecado, para depois nos lavar, nos remir, para o seu nome ser glorificado em nós. E nós podemos entender que estes homens chegaram ali a um prostíbulo. Chegando ali, uma mulher que nós podemos entender que não tinha uma vida correta. Nós podemos entender que não tinha uma vida a buscar religiosidade, a buscar religiões, a buscar nenhum tipo de Deus. A Bíblia não menciona que ela não servia a nenhum Deus. Ela estava simplesmente fazendo a vontade do inimigo, praticando o pecado que desagradava ao Senhor. Mas o fato é que o Senhor direcionou estes homens aonde o Senhor queria fazer uma grande obra, um grande mover. E quando o Senhor os direciona ali, esta mulher cai em temor.
Esta mulher vê a graça, vê o brilho da presença do Senhor, pastora Valéria, na face desses homens. E essa mulher, sem ninguém dizer nada, cai em temor, cai se prostrando e já cai confessando, já cai dizendo o nome do Senhor, mencionando o seu nome com exaltação a dizer: eu bem sei que o Senhor vos tem dado esta terra, eu bem sei o que o Senhor fez ao rei Seol e Egog e o que tem feito a vos fazer atravessar o mar vermelho em seco, e que o pavor de todos vós, de todos nós, caiu por causa do seu Deus, caiu em nós o temor, aleluia. E então o Senhor age de uma forma, pastora Valéria, a quebrantar o coração de uma mulher pecadora, de uma mulher que até aquele momento estava imunda aos olhos do Senhor, até aquele momento ela estava em atividade, ali, executando a sua atividade, a sua função. E exatamente naquele lugar impróprio, naquele lugar profano, naquele lugar onde homens de Deus não frequentariam senão para pregar a palavra. Ainda assim mesmo, creio eu, nos tempos de hoje, para não escandalizar, para ninguém pensar algo terrível, levariam então mulheres de Deus para então acompanhar a si próprios, acompanhar nos tempos de hoje maridos, presbíteros, pastores, para assim dizer que estão fazendo a obra. Aleluia! Mas o fato é que o Senhor os enviou ali. O fato é que o temor de Deus caiu sobre ela caiu se prostrando, caiu confessando, caiu exaltando o nome santo do Senhor, caiu ali pedindo a misericórdia de Deus, caiu ali agindo em tempos favoráveis àqueles homens, em condições favorecidas àqueles homens, sem aqueles homens se manifestarem. O fato é que quando o rei soube que os mensageiros estavam ali, que os servos de Deus estavam ali para espiar a terra, envia seus mensageiros para então matar aqueles homens, para então impedir aquilo que Deus tinha. Mas o fato é que cai um temor tão grande, pastora Valéria, sobre aquela mulher, que aquela mulher os esconde, que aquela mulher os esconde ao telhado, em meio às canas do linho, vai dizer a palavra, aleluia. E quando chegam os mensageiros do rei, ela omite a presença daqueles homens, ela esconde, ela mente, ela diz que eles não estão ali, que eles vieram, mas haviam ido embora por outro caminho, os despede. E quando ela sobe até o telhado para comunicar o que aconteceu e qual foi a sua atitude, ela já cai ali clamando, ela já sobe ali clamando, porque o pavor do medo da morte, o medo das mãos do Senhor cai sobre ela. Mas ela encontra ali, pastora Valéria, um momento de refúgio, um momento de misericórdia. Certamente que ela esteve pensando: até ontem eu estava numa vida promíscua, até ontem eu estava numa vida de libertinagem, de prostituição, mas hoje não foi por acaso, hoje foi o reino dos céus através destes homens que chegaram até aqui, este lugar, e eu não vou perder a oportunidade. Eu quero aqui liberar sobre você que está ouvindo esta palavra. Talvez você se encontre hoje num cativeiro, a qual o inimigo tenta te deter, para você não se prostrar mediante ao Senhor do Senhor. O inimigo tenta te colocar numa situação a você não mencionar o nome do Senhor, a você não se achar digna, a você não buscar nem a sua misericórdia. Mas o fato é que o inimigo é o pai da mentira. O fato é, pastora Valéria, que o inimigo ele tenta enfraquecer as forças daqueles que parecem que não têm nem mais força. Mas a palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer que eu conheço as tuas obras, no capítulo 3, verso 1. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, não negastes a minha palavra e nem o meu nome. E aconteceu isso exatamente com Raabe, porque Raabe confessou a grandeza do grande. Raabe confessou a soberania, a plenitude de tudo aquilo que ele é. Ela confessou em seus lábios. E eu creio que este portal da vida, pastora Valéria, abriu sobre Raabe, abriu sobre a sua casa, abriu sobre os dela. Então eu digo para você nessa tarde que se encontra ouvindo esta palavra: não dê legalidade à voz do inimigo.
Antes ouça, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Pegue as oportunidades que o Senhor colocar em sua vida, no seu momento, no momento oportuno de Deus. E saiba que há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! O fato é que ela, pastora Valéria, cai em si para ver a grande oportunidade. O grande momento era exatamente o momento do reino dos céus dentro da sua casa, na figura de dois homens, cheios de Deus, um momento oportuno a não se perder, um momento que certamente aqueles homens estavam já em vossos corações a pensar: é chegado a esta mulher o reino dos céus, é chegado a salvação a esta casa, é chegado a libertação a este lar, aleluia. E o fato é que essa mulher faz o acordo que nós conhecemos. Se lembrares do feito da tua serva, estou conjecturando, e guardares a minha casa e tudo quanto eu tenho, toda a minha família, por conta dessa benevolência, dessa beneficência que eu vos fiz, eu peço que haja com misericórdia. Aleluia. E eles dizem para ela: desobrigados seremos se alguém sair da sua casa antes do momento oportuno, ou então se não manter esta palavra. Mas o fato é que quando Deus chega, pastora Valéria, Ele não chega para deixar nada incompleto. Ele não chega para dizer assim: olha, vai sentir só o gostinho da minha glória e vou me retirar. Não, não, não. Ele chega para dizer assim: é momento da glória descer sobre ti. É momento da minha glória descer sobre a tua face. É momento da minha glória resplandecer sobre ti. Ele chega para completar a obra. Ele chega para mudar a história. Ele chega para mudar ali o improvável que outrora era visto como ninguém. Era visto como nada. Aleluia. Porque não se lembrar que quando o profeta Samuel vai a mando de Deus até a casa de Jessé para ungir Davi, o próprio pai o tem como menor da casa. A Bíblia não menciona que o pai se dirige, pastora Valéria, a Davi como filho menor. A Bíblia não menciona se seria porque era baixo em estatura ou porque era o caçula. Não, não, não. A Bíblia menciona que o pai diz: há um que se encontra ali apacentando animais. A um como se não houvesse a menor importância pela sua função ali habilitada, pelo seu momento a estar executando aquele trabalho. A um que talvez ninguém se lembrasse dele, diz Jessé, porque não tinha importância. É o menor da casa. Parecia até uma palavra pejorativa, uma palavra depreciativa. Parecia até que o próprio pai não acreditava no que ele tinha, em algo especial. A Bíblia também não menciona que nem o pai disse que enquanto ele apacentava, enfrentou feras, matou leões, matou ursos. Eu quero dizer para você que nos bastidores ninguém te vê. Ali no seu secreto com Deus ninguém te vê. Ninguém te vê as suas provações. Ninguém te vê a fúria do inimigo que se levanta contra ti mediante a obra que você tem feito para o Senhor. Ninguém vê que o Senhor tem forjado o seu caráter. Ninguém vê que o Senhor tem te colocado num processo de aprovação, num processo de um fortalecimento, num processo de alcançar degraus mais altos. Aleluia! Ninguém sabe o porquê da unção que o Senhor colocou sobre ti. Ninguém sabe o preço do chamado. Ninguém sabe o preço desse temor. Ninguém sabe porque olham. Passam-se primeiro 7 filhos, para depois alguém se lembrar daquele a qual a palavra foi mencionada. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. O Senhor chega com dupla honra. O Senhor chega com honraria. O Senhor chega alcançando o degrau mais alto que você não esperava, que você não imaginava, mas ele chega para te entregar. Aleluia! E o fato é que Raabe caiu nesse temor, reconheceu a grandeza do Senhor e fez o acordo, e o acordo foi firmado, e o acordo foi, aleluia, aliançado com a cor do sangue carmesim, porque a palavra foi: marque a sua casa com fio de escarlata, para que todos saibam que a sua casa tem um diferencial, que a sua casa tem uma identidade. Outrora nós sabemos que dentro do Egito era necessário matar cordeiros para ungir os umbrais, para que as pragas e a morte não
pôde entrar sem a casa dos escolhidos. Hoje nós somos a marca da promessa, diante do sangue do Cordeiro vivo, daquele imaculado, sem pecado, que foi ali levado como uma ovelha muda ao matadouro em nosso lugar. Aleluia! E nós podemos entender que o fio de escarlata, ele é semelhante ao sangue carmesim. E houve este acordo, e houve esta aliança, essa palavra firmada, e ninguém saiu da casa de Raabe até o momento oportuno. Eu quero dizer para você que no primeiro verso que nós lemos do capítulo 6, pastora Valéria, diz que Jericó estava cerrada. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu quero dizer para você que quando Deus fecha uma porta, Ele fecha também com oportunidade de livramento, com oportunidade de proteção, com oportunidade de você esperar com paciência nele, a se fortalecer numa intimidade, a se mobilizar numa busca inconstante, numa busca em tempo e fora de tempo, a se entregar, porque certamente que Raabe ficou ali 7 dias orando, 7 dias buscando, 7 dias apresentando a sua casa, a clamar o Senhor. Senhor, me dê graça, que os meus pais não venham a sair, que ninguém venha a sair, que ninguém venha se manifestar fora da ordenança do Senhor. Porque nós podemos imaginar, pastora Valéria, o quão difícil foi. Não foi tão difícil ela se aquebrantar diante do Senhor, porque era Deus operando. Não foi tão difícil ela confessar o Senhor, porque era o tempo de Deus a salvá-la. Não foi tão difícil ela guardar os homens, porque o Senhor assim a convenceu disso. Mas ela convencer os pecadores da sua casa, que não era para sair, que não era para se manifestar, que era para ficar em silêncio. Isso só podia ser um milagre. Aleluia! Eu posso imaginar, pastora Valéria, que ela ali se permaneceu como uma criança, como alguém cuidando de crianças, vamos entender assim. Olha, é silêncio. É silêncio para não morrer. É silêncio para não entregar o decreto. É silêncio para não manifestar-se antes da hora. É silêncio para que ninguém entre, para que ninguém saia. Estamos guardados. É a presença do grande aqui na nossa casa. Mas eles estavam cegos, ainda não tinham conhecimento com o Senhor. Certamente que o Senhor permitiu que a sua glória descesse em sua casa como um milagre. Eu quero aqui conjecturar, quero aqui até mesmo manifestar-me dessa maneira com os olhos da fé, a entender que assim como Deus fez com que Zacarias se emudecesse por falta de fé, por incredulidade, ou talvez por entregar o negócio antes da hora, talvez o Senhor também emudeceu aquela gente. Talvez o Senhor também calou aqueles homens, a família de Raabe. Mas eu quero que você entenda que a ordem era 6 dias rodear a cidade uma vez. Nos últimos 7 dias rodearei a cidade 7 vezes ao dia. E a ordem era 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro, com a arca da aliança, cercasse a cidade sem fazer barulho. E o sinal para poder se manifestar, para que caíssem os muros, as muralhas, era o sinal das trombetas tocando, o soar das trombetas. Eu conjecturo e aplico sobre a tua vida. Nós estamos em tempos de vivenciar as trombetas tocando. As trombetas do céu vai tocar sobre a nossa casa, sobre os nossos ouvidos, sobre a terra. Então é tempo de entender. Se é para sair, saia. Se não é para sair, permaneça. Se é para abrir a porta, abra. Se não é, fique quietinho em casa, diz o Senhor. O fato é que eu creio que foi essa luta toda. Mas a glória do Senhor deu graça para esta mulher. Então permaneceram calados. E quando nós estudamos as muralhas de Jericó, pastora Valéria, nós sabemos que não eram muros comuns, não eram muros de tijolos, de blocos, não eram muros de placas. Eram muros intransponíveis ao nosso olho humano, à nossa capacitação humana, porque eram muros onde casas eram edificadas. Podemos imaginar a espessura desses muros, aonde se construíam casas em cima, e a casa de Raabe estava edificada em cima de uma dessas muralhas. E o fato é que os gritos humanos, somente Deus para fazer isso, os gritos humanos, no momento em que o Senhor deu diretrizes, no momento em que pessoas, escute igreja amada, estavam ali
ou com ouvidos sensíveis à voz do Senhor, certamente que ninguém se mexia, certamente que estavam orando, certamente que estavam ali de ouvidos espirituais abertos a pensar, vamos entender, vamos dar lugar para ouvir ele falar, vamos deixar o nosso coração aquebrantado para ouvir o sinal, porque nós podemos entender, pastora Valéria, que tudo ali talvez era audível, menos, aleluia, o som da trombeta. Sabe por quê? Eu começo a entender isso neste momento. Porque se, de forma sobrenatural, pastora Valéria, os muros cairiam e os muros caíram, de forma sobrenatural, com certeza foi um zunido de uma forma que nós não podemos entender e imaginar. Mas foi algo sobrenatural para as muralhas virem ao chão. Mas se aconteceu tudo isso no momento de ataque, no momento de guerra, no momento de invasão de muitas vidas, no momento de defesa e de conquista, de avanço, recue ou avance, era para avançar, mas certamente que Raabe não poderia entender os sinais. Certamente que a sua casa ouviria muralhas caindo. Certamente que a sua casa ouviria barulho de guerra. Certamente que a sua casa entenderia que o ataque começou, mas não sabia qual seria o sinal. Então Deus está dizendo para você nessa tarde que o sinal será a sua sensibilidade à voz de Deus, a sua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, a sua mobilização a orar em tempo e fora de tempo, para estar em comunhão, para estar com aliança aos céus, para ouvir somente o barulho das trombetas do céu soar na tua casa. Aleluia! E nós podemos entender que Deus, ele deu vida para Raabe, deu vida para a família de Raabe. E nós podemos entender que foi necessário o tempo de 7 vezes ao dia cercar a cidade, e 7 voltas, e 7 chifres de buzina de carneiro, e os 7 sacerdotes. E nós também entendemos que foi necessário 7 irmãos passarem à frente de Davi, para depois Davi ser visto, para depois Davi ser reconhecido, para depois Davi ser ali empossado de unção de rei. Eu quero dizer para você que o Senhor nos vê, nos tem como príncipes e princesas, sacerdócio real, povo adquirido, sem mácula, sem mancha, sem ruga, irrepreensíveis como astros do mundo, aleluia, comprados não com ouro e prata, mas com o sangue carmesim do Senhor, vertido naquela cruz do Calvário. Então qual é aqui a chave da palavra? A chave da palavra é entender, a ouvir a sensibilidade da voz de Deus, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para não recuar fora de tempo, para também não avançar fora de tempo. O fato é que aquele que é sensível à voz de Deus, ele vai ouvir a voz. O fato é que aquele que Deus tem uma grande obra, ninguém vai impedir o agir e o mover de Deus. O fato é que às vezes você vai declarar aí para você na sua casa, não sei, pastora Valéria. Talvez há vidas que podem estar pensando, eu não tenho fé suficiente, eu não tenho essa intimidade ainda com Ele suficiente, eu não tenho dons, eu não tenho essa visão, não tem ninguém que me fale nada, não tem ninguém me direcionando, mas eu quero dizer para você que o Senhor não depende de nenhuma avaliação humana sua para agir, o Senhor não depende de nenhuma aprovação humana sua para agir, o Senhor não depende nem da sua fé para agir, o Senhor depende, aleluia, para você receber vitória, de obediência, de posicionamento, aleluia, para que você entenda que quando Deus permite que Jesus vá até Betânia, pastora Valéria, para resgatar Lázaro, pós-morte de 4 dias, em estágio já avançado de putrefação, de decomposição, como nós podemos entender e passamos a entender que tem Maria, nem Maria, aquela adoradora, aquela que largava tudo, aquela que buscava a melhor parte, aquela que buscava o que não lhe seria tirado, aquela que rompia tudo, aquela que quebrava o nardo de alto preço, a especiaria cara sobre Jesus, aquela que lhe secava os seus pés com os seus cabelos, aquela que dava tudo por Jesus, nem ela
tinha fé, mas, pastora Valéria, suficientemente para entender o que Deus iria fazer. Todos nós podemos entender que quando ele chega em Betânia, talvez nós pensamos assim, ele veio como o próprio refrigério aqui para nos abraçar. Ele veio aqui como o próprio abraço de Deus para nos acalmar, para nos fazer entender as promessas ou as obras do Senhor, que muitas das vezes nós não entendemos. E não é necessário entender, porque o Senhor, como eu já disse, não depende de nada humano, de nenhum pensamento, de nenhuma aprovação. Mas o fato é que ele chegou ali, igreja amada, pastora Valéria, chegou ali para ressuscitar. E não chegou ali dependendo de fé de ninguém. Nem mesmo Maria tinha mais fé. E Jesus ressuscitou a Lázaro, o trouxe à vida, independente de avaliação, aprovação humana ou fé num corpo humano, numa mente humana, num coração humano, que naquele momento estava enlutado, estava já determinado a vivenciar a morte do seu irmão. Aleluia! Mas quando nós começamos a entender que Raabe foi resgatada no momento de guerra. Raabe foi resgatada no momento que ninguém se entendia nada. No momento que os próprios israelitas, pastora Valéria, se fosse ter conhecimento sobre o acordo dos espias com aquela mulher, os próprios israelitas, aqueles que não estivessem em comunhão com o Pai, aqueles que estivessem no momento de rebelião, como muitos momentos eles vivenciaram isso, momentos de rebeliões, momentos de teimosia, momentos de incredulidade, momentos de desobediência, momentos de pecado, os próprios poderiam denunciar o acordo firmado. Os próprios poderiam criticar a aliança a uma prostituta. Mas a palavra final é que Josué, amando de Deus, deu vida a Raabe. Foi ali para resgatar. Então entenda, se Deus lhe fechar as portas, saiba que Ele está trabalhando sim, definitivamente. Se o Senhor lhe abrir as portas, se Ele lhe abriu, ninguém pode fechar. Aleluia! Saiba ainda que você tem o portal da vida aberto desde a fundação do mundo para ti. Nós sabemos que no Éden, quando houve o pecado, pastora Valéria, ali haviam duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A ordem era, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Desobedeceram, foram persuadidos pelo inimigo usando a serpente. O fato é que o Senhor mandou ali anjos guardiões a fechar o Éden, pastora Valéria. Fechou o Éden com espada inflamada. A porta estava fechada, o portal da vida estava fechado. Era uma porta, igreja amada, que ninguém abriria. Ninguém abriria. Essa porta é aquela que ninguém pode abrir. Mas o fato é que o Senhor, o anjo Gabriel, visita Maria para lhe abrir o portal da vida, em acesso para todos nós, para nós termos acesso. O fato é, aleluia, que este portal da vida foi aberto no ventre de Maria, para nós termos acesso à vida eterna. O fato é que, quando Jesus expira naquela cruz do Calvário, pastora Valéria, os céus se abrem. O véu se rasga de alto a baixo. Aleluia, a sepultura se abre. O portal da vida começa a entrar em atividade. Aqueles que dormiam no Senhor ressuscitam, descem para a Nova Jerusalém, para cumprir a promessa que nós estamos aguardando. Qual é a promessa, igreja amada? Os sepulcros vão dar conta dos mortos. O mar vai dar conta dos mortos. A terra vai dar conta dos mortos. Aleluia, vão ressuscitar com o Senhor. Quando Ele vier em grande glória e alarido nos ares, quando a trombeta soar, aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar. Aleluia. O portal começou a se abrir ali, no momento que o Senhor expira na cruz do Calvário. Aleluia. E quando então nós olhamos para o livro de Apocalipse, que nós lemos que há ali a linda cidade santa, adereçada, adornada, a linda cidade santa, Nova Jerusalém, e ali há rios de águas vivas, aonde ali também a árvore da vida, qual outrora foi fechado para nós, e o Senhor abriu exatamente no portal da vida, no ventre de Maria, e você é portal da vida para os céus. Aleluia! O Senhor te deu o dom de gerar.
E quando nós entendemos, pastora Valéria, que o Senhor nos deu o dom de gerar, não importa a condição do seu filho hoje, não importa a condição da sua filha hoje, não importa as artimanhas do inimigo tentando aprisioná-los em cercanias espirituais ou físicas, ou então tentando envergonhar a obra, ou então tentando impedir, ou então tentando retardar, ou então tentando nos colocar um peso sobre nós e uma tristeza incalculável por um filho que se afasta da presença. Mas quando nós olhamos para nós e sabemos que nós temos o dom de conceber, o dom de gerar, e através disso é portal da vida a eles, então não está fechado, aleluia. O portal da vida não está fechado para eles, pastora Valéria, aleluia. Está aberto. Esta porta aberta que está desde diante da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, diante de nós, é esta porta aberta que ninguém a pode fechar. Então eu libero sobre a tua vida. O que Deus tem para ti é maior. O que Deus quer fazer na sua vida é algo que o teu olho não viu. É algo que o teu ouvido não ouviu. É algo que não chegou no coração humano de ninguém. É algo que o Senhor não depende de ninguém para fazer. É algo que está decretado. Às vezes, pastora Valéria, mediante as nossas lutas, mediante as afrontas, mediante até mesmo o que Deus permite nós passarmos. Porque se há tempo para todas as coisas, é claro, nós somos coluna em nossa casa, pastora Valéria. Mas não significa que alguém da nossa casa não vai se afastar por um tempo. Não significa que Deus, para a sua glória, não permitirá alguém se afastar por um tempo para fazer algo inédito, algo magnífico na vida dos nossos, como fez na vida de Raabe. Raabe era improvável. Raabe, se os próprios israelitas soubessem, iriam criticar, iriam talvez atrapalhar o negócio, o combinado, mas Raabe foi chamada para ser portal da vida a Boaz, para através da descendência, aleluia, de Davi, depois que Boaz concebesse, se encontrasse, conhecesse a Ruth, a Moabita improvável, era o fato do Senhor ser da descendência de Davi, através de Ruth, através de Boaz, através de Raabe, aleluia. Talvez você não entenda o que o Senhor está fazendo hoje, o que o Senhor está permitindo hoje. Porque nós vivemos, pastora Valéria, momentos de muitas lágrimas. Todos nós. Não tem nenhum, nem outro que vai dizer a minha casa é 100%. Na minha casa não acontece nada. Porque nós sabemos que nós estamos guerreando contra o inferno, pastora Valéria. E a Bíblia diz que nós somos, aleluia, pedra fragmentada, como Pedro. O Senhor disse para Pedro, tu és pedra fragmentada, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa, ainda que se levante. Aleluia! Só que nós vivemos, pastora Valéria, momentos de guerra, guerras externas, guerras internas, a qual nós saímos para fazer a obra em lágrimas, a qual eu mesmo, quando eu me coloco a ajoelhar na igreja antes de começar a ministrar, talvez quando eu me levanto cheio de lágrimas, alguém pode pensar, está cheia da presença. Não é o momento ainda de estar cheio da presença. É o momento de estar clamando. É o momento de estar dizendo, Senhor, cuida. Senhor, guarda. Senhor, estou fazendo a tua vontade. Fecha as brechas. Tenha misericórdia. Estou aqui, mas sei que o Senhor está trabalhando lá. Aleluia. É guerras. É guerras, igreja. Igreja amada. Aleluia, noiva, esposa do Cordeiro, não é tempo para achar que será tudo fácil, não. Jesus não veio à terra, pastora Valéria, para viver nenhum tipo de festa, nenhum tipo de deleite pessoal. A única festa que ele foi, igreja amada, ele foi para trabalhar, ele foi para transformar água em vinho, ele foi para mostrar a que veio. Aleluia! E ele, de comum acordo com o Pai, pastora Valéria, desceu aqui, renunciou à sua glória. Despojou-se de si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Sendo Deus, não usurpou querer ser igual a Deus. Antes tomou forma de servo, forma humana, renunciou à sua glória, aniquilou-se a si mesmo, despojou-se dos seus atributos. Não tinha onisciência, não tinha onipotência, não tinha onipresença. Foi humilhado, foi aniquilado, ele mesmo aniquilou-se a si mesmo. Então não queira
Não queira, igreja amada, passar à frente daquilo que Deus tem, passar à frente do tempo de Deus. Não queira reclamar ainda do que você passa, não queira achar que está muito, porque não está, porque Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras ao caminho do Gólgota, pela via dolorosa nós fomos sarados, fomos curados quando Ele carregava a sua cruz, a minha cruz, aleluia. E a ordem é: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Então não pense que você está sofrendo demais, que você não vai suportar, que está muito para você, que é hora de parar, que ninguém está te vendo, como nós mencionamos aqui. Talvez a sua casa não reconheça o seu chamado, né, pastora Valéria? Geralmente é assim. Talvez os céus não reconheçam a sua importância, mas o Senhor é aquele que te vê, mesmo no estado deplorável, mesmo no estado improvável, mesmo cheio de lama, mesmo no lamaçal do pecado, e vai ali e te resgata com o braço estendido e mãos fortes para glorificar o seu nome na sua vida e te fazer grande na terra, para te fazer assentar em meio aos príncipes em lugares de honra. Porque o profeta Samuel disse: não nos assentaremos aqui até que ele chegue. Quando o Senhor age, não tem quem possa impedir. Nessa tarde, pastora Valéria, foi até aqui que o Senhor me passou. Mas saia daqui, esposa do Cordeiro, de posse de um fortalecimento espiritual, de posse de um renovo espiritual, de posse de um avivamento individual para ti, sim. Um avivamento individual, para que você então entenda que não está na sua concepção humana, não está na sua avaliação, não está no seu agir, não está no seu lado humano. O Senhor não depende de nada disso, mas está nas provações que Ele nos permite passar, para glorificar o teu nome na nossa vida, na vida dos nossos, mas entender que Ele trabalha na vida daqueles que são improváveis. Quantos improváveis há nos dias de hoje? Que talvez colocam-se ali como em uma redoma de vidro, como se estivessem ali com cadeados em suas pernas, acorrentados de forma física, mas estão aprisionados de forma espiritual, estão. Só que não dão lugar para saírem desse aprisionamento, não dão lugar para buscar a Deus. Mas nessa tarde, tome posse dessa palavra, a entender que uma mulher improvável, uma mulher com uma condição pecaminosa, uma mulher com uma condição, aleluia, de uma vulnerabilidade tamanha, olhou e viu a grandeza de Deus na vida daqueles homens. Aqueles homens eram como se fossem os dois anjos que chegou em Sodoma e Gomorra para dar livramento para uma família. E eles chegaram ali para fazer o que Deus mandou. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Antes ela faz o que o Senhor lhe apraz. E nesta tarde, o Senhor trouxe essa palavra para você entender os mistérios do Senhor, para você não ficar desapercebido, para você não ficar desatento, para você não ficar, aleluia, reclamando, murmurando, se vitimizando e não dando lugar e não sendo sensível à voz de Deus, porque eu tenho certeza que Raabe não estava gostando da sua condição, que estava vivendo há muito tempo. Eu não sei há quanto tempo, a Bíblia não menciona, mas o fato é que certamente ela vinha falando, pastora Valéria, com ela e Deus, na sua maneira de falar no dia a dia, que aquele sofrimento tinha dia e hora para acabar. E eu libero sobre a tua vida que o seu sofrimento está chegando ao fim. Tem dia e hora para acabar. Foi esta palavra, pastora Valéria, que Deus trouxe ao meu coração até aqui. Deus abençoe, minha amada. Amo a sua vida em Cristo Jesus. Deus abençoe por essa oportunidade. Coisa linda! E foi justamente na hora da ministração, eu fiquei pensando, ela não se vitimizou. E eu sempre falo, Senhor, confirma o meu pensamento, essa conexão, e você terminou falando isso. Quantas vezes ela podia falar, também eu estou aqui, né? Esse Deus não existe nada não, porque se existisse, ele entrava com providência. Não, ela não se vitimizou, ela estava errada, ela sabia que ela vivia uma vida errada, mas quando chegou a oportunidade, ela falou, eu vou tomar a decisão. E eu creio que essa palavra vai chegar para pessoas que estão esperando uma oportunidade. E essa palavra vai chegar para dizer, eis que a oportunidade é dada pelo Senhor para a sua vida. E interessante que ela não foi salva somente ela, mas ela e a sua
casa. A providência, a porta abriu. Quando o Senhor entra com a bênção, quando o Senhor abre a porta, não é somente para você, é para você e para a sua casa. Tome posse desta palavra. Ah, mas não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para minha filha, o meu marido não tem mais solução. Quantas pessoas olhavam para ela e achavam que também não tinha solução para ela. Mas o Jesus, o nosso Deus maravilhoso, ele chegou. E o nosso Deus está chegando para muitas famílias. Creia. Sabe o que Deus me faz entender? Às vezes a gente quer que todo mundo venha para Jesus junto. Às vezes a gente quer que todo mundo tome a decisão. E a gente fica julgando a culpa no outro. Mas eu estou sozinha, meu marido não vai, meu filho não vai. Olha, faça você. Haja você. Tome a postura você. Tome a decisão você. E a bênção vai chegar para a sua família. Oh, glória a Deus! Como você disse, minha amada, é uma palavra que muitas pessoas conhecem. Embora o Senhor tenha alcançado pessoas aqui que nunca ouviram falar do amor dele. Mas Deus te trouxe aqui para poder trazer essa história, que para muitos conhecido, mas para fazer lembrar. E para muitos que não conheciam, para ter essa consciência de que se ele tomar posição, toda a sua família será abençoada. Oh, glória a Deus! Eu fiquei maravilhada, senti a presença do Espírito Santo aqui, falando, ministrando nas nossas vidas. É isso, Thalita, às vezes a gente limita o poder de Deus. A gente coloca obstáculos, mas se a gente fizer aquilo que a gente sente no coração, que é do nosso Deus para fazer, às vezes a gente vai fazer coisa que é até perigoso. Ela abrigou homens de Deus, ela ajudou pessoas de Deus, que talvez ela correria risco, né, se aqueles homens fossem encontrados ali. Mas ela falou, se Deus está me mandando, se eu estou fazendo a ordem de Deus, ele me protegerá. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu senti aqui a presença de Deus. Vou esperar essa live para o YouTube, vou compartilhar com pessoas que precisam ouvir falar do amor de Deus. Muito obrigada, missionária Gilmara. Eu só posso agradecer a Deus pela sua vida. Missionária, Amém, minha querida, estou ouvindo. Amém. Eu quero te pedir, nós já vamos terminar, e vou terminar satisfeita, vou terminar abastecida. As pessoas estão falando que sentiram a presença de Deus, e é só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode penetrar, né? É só Deus que pode escalar aí uma muralha. Eu não sei, talvez alguém esteja se sentindo isolado em cima de uma muralha, abandonado. Talvez tenha alguém aqui nesta tarde ou nesse momento que vai assistir que está falando, meu Deus, eu acho que para mim não tem mais jeito. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta tarde com esta palavra para dizer que tem jeito sim. Tem jeito para você, para sua família. E agora nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor, entregando essas vidas nas mãos do Senhor. E confia, minha amada, meu amado, que está ouvindo agora, confia. Ah, mas eu sou improvável. Raabe também era. Ah, eu acho que para mim não tem mais jeito. Raabe também poderia pensar assim. Ah, eu acho que para minha casa não tem mais solução. Talvez ela pensasse da mesma forma. Mas da mesma forma que chegou para ela, pode chegar para você também. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vamos orar. E eu quero te convidar a orar com fé também. A missionária Gilmara vai fazer a oração e eu quero que você concorde em fé com esta oração. Amém? Amém. Vamos orar então. Amém, igreja amada. Ore comigo aí na sua casa. Peça ao Senhor
que tire toda essa sua limitação. Peça ao Senhor que tire toda a sua incredulidade. Peça ao Senhor que tire toda a sua avaliação humana, porque, como foi dito, o Senhor não depende de nada humano para agir, para a nossa casa, para nós. Então vamos orar nessa tarde para agradecer, porque Ele é fiel. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Pai amado, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos, Pai amado, porque grande é o teu poder, porque tu és, Pai amado, um Deus soberano, um Deus que não há outro além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, um Deus, Senhor, que é fiel, que é grande, Pai amado, em misericórdia, que a tua palavra diz que é tardio em irar-se, que é grande em beneficência e misericórdia e se arrepende do mal. Há vidas aqui nessa tarde, Pai amado, orando comigo, vidas que certamente o inimigo estava tentando acusar, tentando deter, tentando limitar, tentando, Senhor, deixarem escravizadas, aprisionadas, acorrentadas espiritualmente, mas o Senhor é um Deus que diz nessa tarde que a porta que o Senhor abre, ninguém a pode fechar, e essa porta que o Senhor deixou determinado desde o ventre de Maria, o inimigo tentou fechar no Éden, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida e à vida eterna, mas o Senhor abriu, e o Senhor não a fechou, está acessível a nós. Eu libero sobre cada vida, aquebrando os corações, tire as escamas dos olhos, abra os ouvidos espirituais, aquebrante os corações, dê sensibilidade à tua voz, para que se mobilizem, para que não se vitimizem, para que não se detenham, para que não deixem o inimigo acusar, para que saibam que o Senhor é aquele que age, é o Senhor que é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus deu ordem para Lázaro, saia para fora, foi necessário desligar as suas ataduras, porque ele mesmo não entendeu que tinha ressuscitado. Mas há vidas aqui nessa tarde que eu peço ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor, desatar, Pai amado, desligar, Pai amado, tirar aqueles que estão, Senhor, envoltos em ataduras espirituais, em cercanias espirituais, que não conseguem se mover, que caia por terra hoje, em nome de Jesus, Senhor, que possam entender, Pai, que alcançaram a ressurreição. Que alcançaram a ressurreição, Senhor. Porque a tua palavra diz que nós somos, Pai amado, gerados de novo no momento da morte do seu Filho amado. Senhor, nós somos gerados da semente incorruptível, vivificados pela sua palavra, salvíficos pelo seu sangue. Em nome de Jesus, Pai, joga por terra, Pai, toda a fúria do inimigo. Toda a voz do inimigo jogue por terra. Senhor, revista cada vida do alto da cabeça às plantas dos pés com toda a tua armadura. Que abram os seus ouvidos espirituais, que ouçam a sua voz, que sejam sensíveis à sua voz, Senhor, e que possam romper, e que possam alcançar, e que possam ter vitórias, e que possam testemunhar, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é grande misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, permaneça conosco, abençoe a pastora Valéria, abençoe o trabalho que o Senhor tem colocado nas vossas mãos, abençoe o seu ministério, a sua casa, a sua família. Continue dando graça, continue dando renovo, continue, Pai amado, levantando com braços estendidos e mãos fortes, continue soprando o nome, continue enviando, continue fazendo o que lhe apraz através desta família, desta obra, deste ministério, deste chamado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Minha amada, só agradecer a Deus, agradecer pelas pessoas que fizeram parte aí de eu ter conhecido e agradecer a você por ter sido sensível à voz do Espírito Santo, por ter dito sim ao nosso Deus, que é Ele que comanda essa live, é Ele que convidou. Então é só agradecer a Deus, pedir que o Senhor continue te abençoando, te prosperando também em tudo, aonde a sua mão tocar, possa ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, minha querida. Falo de coração sincero, amo a sua vida, viu? Você é presente de Deus na minha vida. Creio que Deus um dia vai nos colocar para nos abraçarmos pessoalmente, dar um forte abraço, aqui nesse tempo ainda, não na glória somente, amém? Deus abençoe, querida amada. Muito obrigada. Eu creio e tomo
posse disso. Ganhastes uma amiga. Deus abençoe. Meus queridos, muito obrigada a todos vocês que ficaram aí. Mais uma vez eu quero te convidar. Nós fizemos um post muito bacana aqui no Instagram. E aí você pode ir lá e conferir. Deixa seu comentário para a gente lá. Vamos ficar felizes em te responder. Tá bom? Um abraço. A paz do Senhor.